Atos capítulo 27. Foi resolvido assim, que partiríamos em nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um oficial chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos no barco com destino à Grécia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa turca. Devo acrescentar que Aristarco, um grego de Tessalônica, estava conosco. No outro dia, quando chegamos a Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados dele. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários que tornaram difícil conservar um navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, entre a ilha e a terra firme, e passamos ao longo da costa das províncias da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o nosso oficial achou um navio egípcio que vinha de Alexandria e se destinava à Itália, e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação difícil e, por fim, nos aproximamos de Cnido. Porém, os ventos haviam ficado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque o ano já estava muito adiantado. E Paulo falou aos oficiais do navio a respeito disso. Senhores, disse ele, eu acho que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos, talvez naufrágio, perda da carga, prejuízos e morte. Mas os oficiais responsáveis pelos presos deram mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta, um lugar ruim para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos tentar avançar até a costa de Fênice, a fim de passarmos o inverno ali. Fênice era uma boa enseada, com abertura apenas para o noroeste e o sudeste. Neste momento, um vento leve começou a soprar do sul e parecia um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram a âncora e navegaram, costeando bem perto da praia de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente e um forte vento, com a força de um furacão, o nordeste, como chamavam, colheu o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio ser levado pela ventania. Finalmente navegamos por trás da ilha pequena chamada Clauda, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. E então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para as areias movediças da costa africana, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No outro dia, como as ondas se tornaram ainda maiores, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No dia seguinte, eles jogaram fora o equipamento e qualquer outra coisa em que pudessem pôr as mãos. A terrível tempestade rugiu sem diminuir nada durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter-me dado ouvidos em primeiro lugar e não ter deixado Bons Portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio afundará. Porque esta noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs de pé ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. E o que é mais, Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus. Será exatamente como ele disse, mas iremos naufragar numa ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima.
Fizeram uma sondagem e acharam 40 metros de água. Um pouco adiante, fizeram nova sondagem e acharam só 30 metros. Nessa proporção, eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia. E com medo que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam pela luz do dia. Alguns dos marinheiros planejaram abandonar o navio e baixaram o bote de emergência, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao oficial comandante: "Vocês vão todos morrer se eles não ficarem todos a bordo." Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o bote cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo pedia que todos comessem. "Vocês não têm comido nada há 2 semanas", dizia ele. "Eu peço que comam alguma coisa agora para salvarem suas próprias vidas, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês." Então ele tomou pão, deu graças a Deus na presença deles todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos nós sentimos melhor e começamos a comer. Todos nós, as 276 pessoas, pois esse era o número dos que estavam a bordo. Depois de comer, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando chegou o dia, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma baía com uma praia e faziam cálculos se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram as âncoras e deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia, onde batiam ondas dos dois lados, e encalhou. A proa ficou bem presa, enquanto a popa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir-se em pedaços. Os soldados aconselharam ao oficial comandante que deixassem matar os presos para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas Júlio queria livrar Paulo e então não permitiu. Ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra. Os outros que tentassem conseguir chegar lá em tábuas e pedaços do navio. Assim todo mundo escapou e alcançou a praia em segurança.